Cast. Saúde, medicina e informação. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Karine Cunha, eu sou psiquiatra já há 20 anos e hoje eu estou aqui nesse podcast para falar sobre a diferença entre a tristeza e a depressão. Psiquiatria. Essa é uma pergunta que eu escuto muito aqui no consultório e eu acho muito importante deixar bem claro qual que é a diferença, porque um deles é um sentimento comum que todo mundo tem e o outro uma doença. E uma doença que infelizmente até hoje ainda tem muito preconceito. Muitas pessoas que estão doentes não procuram tratamento porque elas têm preconceito. Então falando um pouquinho sobre a tristeza primeiro. Eu acho que tristeza todo mundo sabe o que é, né? É um sentimento comum. Todo mundo já se sentiu triste alguma vez na vida. A perda aí de algum parente, a perda de algum amigo, dificuldades financeiras, término de relacionamento, ser reprovado em algum concurso ou no vestibular, brigar com alguém, tirar uma nota baixa em alguma prova. Então são situações que todo mundo já passou na vida. E são situações que desencadeiam o quê? Tristeza. A tristeza, ela pode ter diferentes graus de intensidade. E pode ter também um tempo de duração muito variável. Então ela pode durar apenas alguns minutinhos, a pessoa fica chateada com alguma coisa que aconteceu na vida dela. Ela pode durar horas, então a pessoa fica várias horas com aquele sentimento, né? Ou até mesmo vários dias seguidos. A pessoa fica triste durante vários dias seguidos. A tristeza, ela não tem tratamento, tá? Porque ela é um sentimento, ela não é uma doença. E de uma maneira geral, ela vai diminuindo lentamente e vai desaparecendo com o passar do tempo. E o que é importante frisar é que mesmo triste, a pessoa ela consegue seguir a sua rotina normalmente. Então ela consegue trabalhar, ela consegue estudar, ela consegue se relacionar com as pessoas, ela consegue fazer exercícios físicos, sair para fazer várias atividades, enfim. Então a pessoa está triste, mas ela não tem um prejuízo muito grande na rotina dela. Ela consegue levar a rotina dela. E o sentimento de tristeza, ele sempre surge depois de um acontecimento doloroso. É muito raro uma tristeza surgir sem motivo algum, a menos que seja quando venha a depressão, que eu já vou falar daqui a pouco. E de uma maneira geral, a tristeza desaparece sem tratamento, porque não é uma doença. Agora, quando a tristeza ela fica muito intensa e muito duradoura, então, por exemplo, se ela fica durante a maior parte do dia, né, quase todos os dias e dura mais do que 2 semanas, aí a gente precisa ficar atento. Por quê? Porque isso pode ser o sinal de uma doença chamada depressão. A depressão, na verdade, ela é uma síndrome. O que é uma síndrome? A síndrome é um conjunto de sintomas. Então, na verdade, a tristeza é um dos sintomas da depressão. Em geral, ela está presente, mas não necessariamente. Na depressão, a pessoa, em geral, ela tem outros tipos de sintoma, não só a tristeza. Então, elas têm desânimo, falta de energia, falta de prazer nas atividades do dia a dia, alterações de sono, alterações de apetite. E a partir do momento que a depressão ela está instalada e ela é diagnosticada, ela precisa ser tratada, porque diferentemente da tristeza, ela é uma doença e ela não desaparece sem tratamento. Então a tristeza, ela vai embora, pode demorar um pouquinho, mas ela vai embora. A depressão não. Qual que é a tendência? A tendência é a depressão ou ela cronificar, ou seja, ela permanecer com aqueles sintomas, né? Ou ela piorar com o passar do tempo. Uma coisa que eu escuto muito, né? As pessoas, elas têm muita dificuldade de aceitar e de perceber que a depressão, ela é uma doença. Eu escuto muito as pessoas falarem que é falta de Deus, que é falta de ter o que fazer, que é frescura, que é doença de rico,
que é distúrbio de caráter, é uma pessoa fraca, né? Uma pessoa que precisa de um tanque de roupa para lavar, enfim, eu já escutei tudo quanto é tipo de comentário. Então o preconceito ele ainda é muito grande e a maioria das pessoas não procuram tratamento, ou por falta de conhecimento ou pelo preconceito mesmo. E tem uma outra questão que nós psiquiatras, nós ainda somos muito mal vistos, né? Às vezes, inclusive, até pelos próprios médicos. Então eu já ouvi muito falarem para mim que nós somos médico de louco, né? Ai, doutor, mas psiquiatra é coisa de maluco, vocês são médicos de louco. Já ouvi muito falar que todo psiquiatra é uma pessoa meio esquisita, é uma pessoa meio doida, meio complicada. O psiquiatra escolheu ser psiquiatra porque ele quer resolver os próprios problemas. Então, assim, eu já ouvi tudo quanto é tipo de coisa. E já ouvi também que eu tenho uma cara muito normal para ser psiquiatra. Isso também eu já ouvi. Nossa, doutora, mas você tem uma cara tão normal. Você não parece que é psiquiatra, você tem um jeito normal. Então, assim, eu só estou comentando isso para vocês verem que realmente ainda tem muito mito, né, ao redor da doença e ao redor da gente, de nós psiquiatras. Inclusive até dos próprios colegas. Às vezes tem colegas nossos que têm preconceito com relação a gente. Acha que a gente que é psiquiatra, a gente não sabe nada, que a gente não trata nada, que a gente enrola as pessoas, o que não é verdade. O meu recado nesse podcast de hoje é que, assim, embora a palavra depressão ela seja muito conhecida, então a gente escuta muito essa palavra, ainda tem muito desconhecimento com relação a essa doença, com relação ao que é realmente a depressão. No próximo podcast eu vou falar mais especificamente quais são os sintomas da depressão. E eu espero que hoje tenha ficado claro qual é a diferença entre a tristeza, tá? Que é um sentimento comum que todo mundo tem, e a depressão, que é realmente uma doença. Então eu aguardo vocês no próximo podcast, que eu vou começar a falar com mais detalhes sobre a doença depressão. Até já, então. Tchau. Você ouviu Doctors Cast, o primeiro portal de saúde e medicina em podcast.